Bom dia, todos os amigos, amigas, queridas companheiras que nos assistem nesta manhã friorenta aqui no estado do Rio Grande do Sul, com tempo de chuva, Manuela Dávila, minha amiga, que me dá o prazer enorme de estarmos hoje juntos, conversando com os nossos amigos, eu especialmente, ao conversar contigo e entrar na tua rede, estou conectado com milhares de pessoas do Brasil. Parabéns, Manu, pelo trabalho que tu fazes aí, frente a essa maquininha aqui, te comunicando com os milhares e milhões de apoiadores, de pessoas que te respeitam pelo que tu representa, pelas tuas posições e pelo teu passado, pelo teu presente, e eu tenho certeza que cada vez crescerá mais pelo teu futuro, que nós te queremos, nossa prefeita da capital de todos nós gaúchos. É um prazer, querida. Que alegria falar contigo, te encontrar. Tá junto, eu fico feliz. Fiquei feliz quando tu me convidou para conversar contigo. Vocês acham que a gente não fica esperando convite? A gente fica esperando convite, né? Fiquei feliz por a gente poder conversar um pouco, a gente que conviveu na Assembleia, foi tão importante aquele período que eu fui deputada estadual, convivi com vocês, né, tive uma outra compreensão do Estado, porque eu tinha sido vereadora de Porto Alegre, depois deputada federal, são papéis muito diferentes do papel do deputado estadual, né, o deputado estadual é um articulador, é um construtor de pontes, é um conhecedor da realidade do Estado desde um outro olhar que não o deputado federal, então para mim foi uma experiência extraordinária, eu sempre dizia isso para vocês, alguns achavam que era exagero e não é, né? A Assembleia é um lugar que para mim foi muito privilegiado, de aprendizado, de reflexão, e conviver contigo como nós convivemos, né? Dividindo a liderança, tu do PT e eu do PCdoB, tentando entender o que significava o governo, as discussões, a gente está vivendo um pouco dos efeitos agora, foi algo muito importante, foi um período que eu aprendi muito contigo. Fico feliz também porque, se o povo quiser, nós dois vamos ser colegas de novo, num outro espaço, a partir do ano que vem. Pois é. Já pensou? Tudo é possível. Tudo é possível. Tu sabe que ontem, anteontem, eu fiz uma live aqui em Bagé, o bloco de oposição municipal, integrado pelos partidos, o BOM, pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PSOL. Eles organizaram um programa que todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, e me convidaram para o primeiro programa. E aí essa pergunta que foi feita assim, mas olha, tu serás candidato? E eu respondi, olha, tenho condições jurídicas, nada me impede de ser. Segundo, tenho muita disposição, muita vontade. Sempre tive, concorri 5 vezes, Manu. Ganhei na 4ª eleição. E depois me reelegi na 5ª. E topo os desafios, porque governar neste período, neste momento que nós estamos vivendo, é assumir desafios enormes. Eu conheço o Bagé. Eu fui prefeito depois de um governo desastroso aqui na nossa cidade. Imagina, tinha um setor do funcionalismo com 23 meses de salários atrasados. Então, assumir um desafio depois de um outro governo desastroso que nós estamos tendo aqui em Bagé, não me faz medo. Tenho muita coragem para isso. Então, agora vamos ver o que vai rolar. E por falar nisso, me diz uma coisa. Tu foste 2 vezes também candidata, né? Em Porto Alegre, eu acho que esse ano as condições estão dadas aí para a gente ganhar a prefeitura. O PT colocou o melhor nome que nós tínhamos para ser teu vice, o Miguel Rosseto. E as possibilidades me parecem assim bastante grandes, né, de nós ganharmos as eleições. Qual é a tua expectativa em relação ao que é possível fazer a partir de tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, com esta pandemia em que a gente tem que repensar o papel dos serviços públicos, repensar o papel das prefeituras
municipais, quer dizer, dos entes federados que estão lá junto aos cidadãos, e, ao mesmo tempo, de nós observarmos o quanto é importante os investimentos públicos na saúde. Feliz de nós, brasileiros, que temos o SUS, senão o desastre seria ainda maior. Como tu vês, então, por exemplo, como tu está vendo, qual é o teu sentimento, o que tu imagina que pode ser os principais desafios de governar uma capital pós-tragédia mundial que nós estamos vivendo com essa pandemia? Quais são os ensinamentos que ela traz e desafios? Sabe que, primeiro eu quero te dizer que eu me lembro muito, a eleição passada de 2016, talvez a cidade que eu mais tenha visitado foi Bagé, né? Eu até brincava, a Laura ia bem pequenininha comigo, te lembra? A gente fazia as caminhadas, a Laura recém era nascida. E eu acho que vai ser um desafio tremendo mesmo, reconstruir a cidade, né? Aqui de Porto Alegre a gente acompanha o sem fim de denúncias mesmo contra a administração, denúncias sérias, né, de corrupção e tal, que a gente já falava naquele período da campanha, né, quando caminhava com o Fico, contigo, nas ruas de Bagé. Mas vamos ver, acho que vocês vão ter um desafio grande, mas vocês já estão na frente num debate, que é a ideia da construção do bloco de oposição municipal, né, de compreender o sentido da unidade para ação política. Eu tenho pensado muito, Mainardi, como vai ser isso que o professor Boaventura de Souza Santos chamou de pandemia intermitente, né? Acho que essa é uma das primeiras reflexões coletivas que nós teremos que fazer. Nós não vamos sair do que nós estamos agora e voltar para onde nós estávamos antes. Nós vamos para um outro lugar que nós nunca estivemos, né? Que vai ser, digamos assim, a ponte entre a realidade que a gente está vivendo agora, de isolamento, né? Do sistema de saúde público e privado colapsado, de atividade econômica muito retraída. O que a gente vai viver depois disso é a ponte entre o que a gente está vivendo agora e um futuro que a gente tem que construir. Eu acho que a principal reflexão nossa com relação à disputa eleitoral, né, é fazer um exercício junto com a sociedade sobre qual cidade nós queremos voltar a viver. É como se nós tivéssemos dado um pause, Mainardi, né, na vida em cidade. E a cidade é o lugar mais importante para o indivíduo, né? É na cidade que o indivíduo se realiza, é onde ele trabalha, esse é o nosso chão, né? É o lugar que a gente vive, é onde tem a nossa casa, onde tem a escola dos filhos, onde tem o nosso trabalho, onde tem as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, os amigos e as amigas, as ruas que a gente conhece o nome de cor, né? O supermercado que a gente faz as compras, a nossa farmácia, o nosso problema. A cidade é o lugar da nossa vida, né? E, portanto, para mim, é o debate mais importante, é o lugar que pode ter mais importância no debate sobre o futuro. Acho que a pergunta é essa: em que cidade a gente quer voltar a viver? E eu acho, Mainardi, embora eu não seja da turma que acha que a gente precisa passar por sofrimento para aprender, né, que tem uma turma que diz assim, a gente vai sair melhor da pandemia. Não, minhas amigas, meus amigos, nós vamos sair com mais pobreza, com mais gente sofrendo a perda de pessoas queridas. Não existe, né, nada de bom em ter que se submeter a uma experiência como a humanidade está se submetendo agora. Mas eu acho que essa experiência gera uma ferida que todo mundo está vivendo, cada um de um jeito, mas todo mundo está vivendo, que nos obriga a pensar, Mainardi, se a gente quer voltar a viver em cidades que uma parcela da população é invisível, como acontece agora, né? Esses dias o prefeito de Porto Alegre disse assim, existe uma parte de Porto Alegre invisível. Eu digo, invisível para quem, cara pálida? Eu vi todos os dias os 6 mil moradores de rua, foi ficando invisível para uma parte das pessoas. Teve uma secretária que chegou a dizer um dia que o problema dos moradores de rua é que os pets tinham que ter onde andar com as donas, que os moradores de rua atrapalhavam, porque estavam deitados quando as pessoas iam passear com seus cachorros. Então, as pessoas tornaram, uma parte da sociedade foi tornando uma outra parte invisível. Os moradores e moradoras em situação de rua, as pessoas dos bairros de periferia, que vivem em casas onde o isolamento é impossível de ser praticado, né? Porque tem um único cômodo, porque não tem água. Então, a primeira pergunta é, a gente quer voltar a viver numa cidade em que uma parte das pessoas, como a gente, crianças como as nossas, amores como os nossos, são invisíveis? Eu acho que não. A gente quer voltar a viver em cidades, Mainardi, em que o tema ambiental é um tema absolutamente periférico, mesmo que o mundo nos dê um aviso, né? Eu fiz uma alusão no Dia das Mães. A minha mãe, quando eu saía de casa, quando eu era jovem, ainda morava com ela, eu saí de casa com 21 anos, então antes disso, cada vez que eu saía, batia a porta, ela gritava lá de dentro, juízo!
juízo, né? Que era, o meu pai dizia, age de acordo com a tua consciência, né? Me botava um peso, porque eu sempre fui muito responsável, certinha, né? Meu pai dizia essa frase, eu dizia, puxa vida, minha consciência, se der alguma coisa errada, vai ficar pesada. Mas o que a minha mãe queria me dizer com o juízo? Será que não é parecido com o recado que o planeta Terra está nos dando agora? Né? Será que a gente quer continuar estabelecendo uma relação com o meio ambiente que ignora a nossa dependência profunda da vida, das outras vidas para que a gente sobreviva? Eu acho que a gente vai ter que ter cidades mais comprometidas com a materialização do tema ambiental na vida urbana. Quais são esses temas, né? É o tema do saneamento, é o tema da limpeza da água, Mainardi. Porto Alegre hoje não tem reserva de água. Se um navio da Refap romper o casco enquanto atravessa, todo Porto Alegre fica sem água, porque não tem reservatório. Olha só, a fragilidade da vida, Mainardi. Que loucura, né? Parece uma irrealidade falar sobre isso, mas a gente está trancado em casa por causa de um vírus invisível, que não é nem sequer um navio de petróleo. A gente vai querer estabelecer, perpetuar a mesma relação com o lixo, Mainardi, em que a gente remunera quem coleta mais, enquanto a humanidade tem que tentar produzir menos resíduos. A gente vai querer manter a mesma relação com Porto Alegre. Num decreto, autorizou a poda de milhares e milhares de árvores, né? Estou usando alguns exemplos. Qual é a relação que a gente vai manter com a produção de alimentos na nossa cidade? Tu que foi secretário disso, que entende, Porto Alegre tem um cordão verde que a protege do ponto de vista ambiental e da produção de alimentos, né? Então, acho que é um chamado também para que a gente reflita sobre essa condição e o papel dos municípios. A gente vai querer continuar vivendo em cidades em que o Sistema Único de Saúde não atende a sua população, né? Em que há a negação da importância do serviço público, mesmo diante desse grito, né, que o mundo dá hoje em defesa da saúde pública. Vai querer continuar em espaços em que a escola, né, é cada vez mais fragilizada na estrutura, em que a assistência social é destruída. Então, eu acho que a gente pode usar essa ferida aberta, né, que todos estamos vivendo, para entender que existe muito a fazer, né, que pode ser diferente do que é. E acho que existe condição para que isso se materialize, sabe, Mainardi? A gente viveu muita coisa nos últimos anos, né? Muito ódio, muita violência. Quando a gente fala da realidade hoje, a gente necessariamente tem que falar que a gente tem um governo central que comemora a morte de brasileiros, né? Parece um pesadelo, né, Mainardi? Ontem a gente teve 881 mortos, Mainardi. São 4 aviões, quase 5 acidentes aéreos num único dia. E a capa do jornal de hoje fala sobre crise política, porque o governo está, como a gente diz, é feio, vulgar, mas é a única expressão que tem, cagando e andando para a vida do povo, né? Às vezes parece assim, eu falo aqui em casa, eu acordo às vezes, parece que eu sonhei que pode ter tanta crise política, tanto desrespeito com a vida num governo, né? Tanto deboche, tanto escárnio, tanta ameaça à democracia, no momento que a gente precisava de mais unidade. Por isso que eu comecei e vou terminar pelo mesmo ponto. Essa é a lição que vocês dão em Bagé. A entender a unidade. Porque a gente está salvando vida. Não é um debate sobre quem é o mais bonito, quem é o mais feio, quem está mais certo ou quem está mais errado no detalhe. É o debate sobre a coisa mais sagrada, mais importante para nós que somos solidários e humanitários, né? A ideia de que a vida de todos vale a mesma coisa. E por isso também que eu fiquei tão feliz com, no meio dessa realidade, a gente ter firmado nossa unidade aqui em Porto Alegre. Porque se é verdade que a gente não está agora em época de debate eleitoral, também é verdade que quando a gente está junto, a gente consegue fazer as duas coisas mais importantes que tem para fazer agora, que é, de um lado, lutar para garantir condições que o nosso povo sobreviva à pandemia durante esse governo federal, e, de outro lado, nos esforçar para criarmos ações de solidariedade, né? Para que a gente, desde o lugar que a gente ocupa, possa minimizar o impacto da pandemia na vida do povo. Tu tem que cortar meu tempo, tu vai ter que começar a me fazer uma campainha tipo a da Assembleia. Tu está com o microfone desligado. Não, mas é que eu estava gostando muito, deixei, né, super à vontade, assim. Esteja à vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, da esquerda, temos... outro dia me perguntaram, né, como é que eu caracterizo a esquerda? O que é ser esquerda e o que é ser direita? E eu disse que ser de esquerda é ser solidário e ser de direita é ser egoísta. Ser de esquerda é dizer, estou contigo. E ser de direita é te vira. É assim. É por isso que a escola tem que ser pública, estou contigo.
te vira, vai para a iniciativa privada. Meritocracia, vai buscar teu espaço, conquista. Ser solidário é ficar em casa, é se cuidando, é usar máscara. Ser egoísta é sair por aí como esse idiota que ainda preside esse nosso pobre país está fazendo. Essa é a expressão mais acabada da direita. Ser direita no Brasil é ser igual ao Bolsonaro. Quem está se dizendo de direita, mire-se no Bolsonaro, é assim que nós estamos te vendo. Mas nós temos que, a própria razão da nossa existência, como fundamento do fazer político, é olhar para a sociedade e dizer o seguinte: temos que ter uma sociedade mais justa. Partimos deste princípio, em que não pode ter tanta gente pobre e poucos tão ricos, que a questão social ela tem que ser o centro das nossas atuações. A questão ambiental, a questão dos direitos humanos, a questão que é transformadora na perspectiva de futuro, que é a educação de qualidade e universal. E a saúde que te garante, que nos garante a vida. Investimentos em prevenção, em estruturação de serviços para te melhorar o atendimento e garantir vida para as pessoas. Bom, ok. Só que nós vamos enfrentar em Porto Alegre, Bagé, aqui no estado do Rio Grande do Sul, absolutamente falta de dinheiro, não tem investimentos. Agora, a pandemia nos trouxe o seguinte questionamento: dinheiro existe. Olha os Estados Unidos, com seus trilhões de dólares. Olha a União Europeia. Olha o próprio governo brasileiro, que agora resolveu se endividar, emitir moeda e distribuir uma parte desta renda pública para as pessoas que mais precisam. Então, quando nós pensamos como fazer justiça social, nós somos obrigatoriamente conduzidos a pensarmos como que se dá a renda privada no Brasil e, consequentemente, a renda pública. Quem tem que financiar o Estado brasileiro? E quem tem que ser financiado pelo Estado? Para quem o Estado tem que servir? Este debate da reforma tributária, da mudança estrutural do país, o Brasil é o oitavo país mais desigual do mundo dentre os 196 países, Manu. É possível isso? E nós governamos por 12, 13, 14 anos. Bom, enfrentamos problemas, melhoramos a vida da população. Muito, muito, muito. Fizemos pessoas ascender à classe média, terminamos com a fome, criamos infraestrutura. A estrutura da saúde hoje, boa parte dela foi conquista dos governos nossos de esquerda. Então, eu quero dizer o seguinte: nós temos que pensar mudanças estruturais no país. A reforma tributária, para que a gente possa pensar como, a partir dessa pandemia, surgiu dinheiro, é porque tem dinheiro. Tem meios para fazer. O problema é que o dinheiro sempre foi canalizado por os que mandam. Aquilo que eles chamam de mercado. O mercado é o que determina para onde vai os recursos públicos. Então, nós vamos ter que buscarmos uma conexão em Brasília entre os partidos de esquerda, progressistas, e defendermos, mano, uma reforma profunda tributária que reestruture a arrecadação, taxando mais quem pode, menos quem não tem condições, como a classe média. A classe média não suporta, não. Tu vais ver, na campanha deve estar vendo. As pessoas dizem, não suportam mais pagar imposto, mais imposto é a classe média. E os trabalhadores, que consomem 30%, 40%, você vai o seu dinheiro no pagamento de imposto. Oi? Enquanto os milionários não pagam. Não pagam. E nós podemos até ver exemplos disso. Então, assim, como é que tu está pensando para Porto Alegre, que não tem dinheiro para tudo? Precisa de infraestrutura, mas precisa de políticas sociais.
como é que tu pretende, digamos assim, uma vez ganhando as eleições, dialogar no sentido de aproveitar bem os poucos recursos que a administração municipal tem para investir nestas áreas que são as nossas áreas, e como que tu pretende dialogar nacionalmente como uma liderança tão expressiva da esquerda, e num cenário que eu imagino pós-pandemia, em que esses temas da reforma tributária e da renda privada e pública têm que ser colocados, como tu vais te movimentar? Porque tu é uma referência para nós. Imagina esse país hoje governado pelo Haddad e por ti. Tu entende? A história seria outra, completamente diferente do que nós estamos vendo. Enquanto referência, como tu pretende conduzir esse debate para que a gente possa enfrentar esse tema, que é fundamental, no momento que a sociedade está aberta para fazer todo e qualquer debate sobre o futuro? Primeiro, Maynard, acho que tem são duas questões diferentes, uma geral e uma relacionada a Porto Alegre, né? Do ponto de vista geral, eu acho que a gente vai avançar muito no próximo período com relação ao tema de uma nova pactuação tributária no Brasil. Essa é a minha esperança, né? A esperança é que talvez a gente já viva o período eleitoral com esse debate sendo feito nacionalmente. Por quê? Porque haverá necessidade de financiar um conjunto de políticas públicas, né, que garantam a dignidade do povo brasileiro. Então, por exemplo, o tema da renda básica, ela seguirá tida como emergencial ou ela será permanente para que as pessoas possam recuperar as suas vidas no pós-pandemia, né? Para que tenha um tempo, para que a economia possa reagir, não só no Brasil. O Brasil não é uma ilha, esse discurso do Bolsonaro é um discurso fora da realidade, fantasioso, né? O Brasil estará no mundo com uma recessão econômica maior do que a de 1929, que é a maior da história do mundo, do sistema capitalista, né? Então, será essa a realidade, né? Então, haverá necessidade de fazer esse investimento. Da onde vai sair o dinheiro? As pessoas falam, da onde sai o dinheiro? Né? Terá que sair de um novo pacto que tribute os milionários, que tribute lucros e dividendos, né? Que taxe heranças. Não é a gente, às vezes a gente fala sobre isso, a gente fica até assim solidário com as pessoas falam, quando a gente fala em taxar herança, elas acham que a gente está falando daquele apartamento que o pai passou a vida inteira pagando parcelado, né? Eu brinco, eu não estou falando sobre o meu apartamento, gente, que eu vou parar de pagar quando eu tiver 70 anos de idade, né? A gente está falando sobre pessoas que recebem de herança mais de 4 milhões, né? Esses dias eu cheguei a ver os dados tabulados, Maynard, do quanto representa tributar as grandes fortunas, né, grandes fortunas mesmo, a gente não está falando aí de gente que tem 2, 3 milhões, né, a gente está falando de gente que tem muito mais que isso. Quanto significa tributar as grandes fortunas, quanto significa lucro de dividendos, né, a tributação justa, o quanto significa, Maynard, uma nova tabela do imposto de renda, que as pessoas de classe média não sejam taxadas igualmente aos multimilionários na renda, né? Que é aquilo que hoje é o errado, digamos assim, o conceitualmente errado na estruturação tributária do Brasil. A gente tributa consumo e não tributa renda. Então, para que as pessoas nos entendam, o trabalhador consome 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão no mês, o rico pode até tentar consumir muito mais, mas ele não vai comer muito mais que isso. Né? Ele pode comer uma comida mais cara, mas quando a gente está tributando o consumo, a gente está punindo os que recebem menos e não aqueles que recebem mais, né? Então, eu acho que a gente está mais próximo do que jamais esteve desse debate se materializar no Congresso Nacional, Maynard, por causa da necessidade objetiva de que exista da onde tirar o dinheiro. Fala, tu quer me interromper por alguma coisa? Manu, não, só para te dar um dado, porque tu vai ver uma coisa que é muito interessante para as pessoas compreender do que nós estamos falando. Veja bem, uma grande empresa, eu não sou contra exportação, eu não sou contra que se tenha lucro, é o lucro, é a perspectiva de crescimento que faz as empresas crescer, desenvolver, gerar emprego e assim por diante. O problema são os exageros, a falta de limites, o que é injusto. Então, vou te dar um exemplo. Uma grande empresa que exporta, só exporta, sabe quanto ela paga de imposto? 0. Sabe por quê? Porque as exportações estão isentas do pagamento de tributos. Aí esta empresa tem num ano 100 milhões de lucro. Sabe quanto ela paga de imposto sobre esse lucro? 0, porque o lucro não é tributado. Aí os sócios, são meia dúzia de sócios, um sócio resolve tirar 20 milhões. Ele tira através de dividendos.
Sabe quanto ele paga de imposto sobre os 20 milhões? Zero, porque dividendos não se paga imposto sobre eles. E ele compra um iate. Sabe Exatamente. Quanto ele paga de imposto? Helicóptero. Nada, porque é isento. Percebe a loucura que é esse troço? Só para te dar um exemplo assim de como é que funciona na vida real, entende? É um negócio, é vergonhoso, é revoltante quando tu olha, e aí tu vê por quê que os ricos ficam, apesar de toda a crise, ficam cada vez mais ricos, mais milionários. É só pegar a revista Forbes e ver ali o crescimento dos milionários no Brasil. Mas desculpa, eu só queria te dar esse exemplo. Não, importantíssimo. Então, o que eu acho, Maynard, é que a gente está mais perto do que nunca de materializar isso, certo? Porque a pressão popular terá que ser grande, porque a realidade objetiva ela se impõe, né, Maynard? E acho que a gente tem conseguido fazer com que as pessoas percebam a necessidade de um Estado que tenha um papel grande no desenho, né, nas ações econômicas, na retomada da indústria nacional. Vê que o momento agora é o momento que deixa evidente, né, Maynard, o papel da desindustrialização na crise que o Brasil vive. Quer dizer, o Brasil, um país desse tamanho, não consegue produzir álcool gel, Maynard, não consegue produzir máscara. Né? A gente está aqui vendo trabalhador sem termômetro, Maynard, tem ideia do que é isso? Eu fui no posto de saúde vacinar a Laura antes de ontem, as meninas me chamaram para me dizer que elas não são testadas, não tem teste. É um país com esse tamanho, com a quantidade de universidade que tem. O que a gente consegue produzir ainda de resposta científica é a partir das nossas universidades públicas, que esses FDP estão tentando cortar, apertar de todo jeito o orçamento da produção de ciência. Mas com relação a Porto Alegre, eu quero te dar duas respostas. A primeira, casualmente está sempre perto de mim, então assim, eu nem estava preparada para o nosso assunto ser esse, mas ele está aqui perto, que tem um trabalho que foi feito, né, que chama-se A Verdade sobre as Finanças da Prefeitura. E tem uma resposta que é importante, foi o prefeito sabe. Deixa eu ver onde é que está a câmera. Está aqui, ó. Que é, tu está conseguindo ler, Maynard? Sim. Baixíssimo endividamento da prefeitura, ou seja, Porto Alegre tem uma capacidade grande de... Eu acho engraçada a palavra contrair, porque contrair para mim é sobre doença, sabe? Mas tem uma capacidade grande de tomar empréstimos, né, financiamentos para execução de obras e de políticas. E eu acho, Maynard, que Porto Alegre precisa retomar, e essa informação tem relação com um outro tempo que nós vivemos na cidade, em que a nossa capital era referência mundial de execução de políticas com inversão de prioridades, como diria o Olívio, mas que colocam o que significa a tal inversão de prioridades, né? Significa colocar o ser humano no centro e não a economia. A economia a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço da economia, porque a economia parece um negócio abstrato, mas a gente está falando, quando a gente fala em economia, está falando da proteção dos interesses desses milionários, né? Então, assim, eu acho que, localmente, o debate sobre um outro, quando fala, tu és uma referência, eu te agradeço, mas acho que a gente tem que usar essa referência, que é a referência da nossa unidade, que é a referência de ter construído uma vida pública nacional para projetar a cidade novamente. Então, para mim, Porto Alegre tem que ser a capital nacional do meio ambiente, por exemplo. Meio ambiente significa saneamento para os mais pobres e aumento da coleta seletiva de lixo. Significa sonhar de novo que o rio vai estar limpo. Bom, a partir disso nós temos que buscar esses financiamentos internacionais das agências e dos bancos que antigamente aportavam seus recursos para grandes obras e para investimentos na nossa cidade. Desapareceram porque desaparece a relevância política e econômica da cidade no mapa do país. Sabe, Maynard, que um dos temas Porto Alegre comemora agora, eu quero continuar te respondendo sobre finanças, mas falando sobre a desimportância da cidade, a gente comemora ser a capital com o menor número de óbitos, né? É uma vitória da decisão política da administração, mas é sobretudo de cada um que fez sua cota de sacrifício, que se isolou, que abriu mão do seu trabalho, da sua empresa, né? É uma vitória coletiva nossa. Mas tu sabe que uma das causas do menor contágio é porque Porto Alegre tem cada vez menos voos, né? Cada vez menos conectada com o Brasil e com o mundo. É uma cidade que se desconectou porque perdeu importância econômica. Então, tu vê a sede das grandes empresas saindo daqui, isso tem relação com Porto Alegre e com o Estado. Né? Pega a Gerdau, que foi para São Paulo, para usar um exemplo, que todo mundo vai se dar conta, né? Vai assimilar sobre o que eu estou falando. Isso significa menos empresários vindo para cá. Na época inicial do contágio também teve um impacto.
né? Porque essa é uma doença que começou com as viagens dos mais ricos. Se não tem voo mais como tinha antigamente, daqui para a Europa, daqui para a Europa tem um, daqui para outros países da América Latina e mesmo para os Estados Unidos, isso impactou, né? Então essa também, felizmente nesse caso, porque nós temos menos contaminados, mas esse também é um indício da nossa desimportância econômica. Mas além disso, Maynard, eu acho que a gente também tem que saber que, mesmo com a reforma tributária, mesmo com a capacidade de endividamento do município, a gente vai continuar tendo pouco dinheiro. E eu acho que quanto menor é o dinheiro, mais a nossa exigência de que a gente debata com o povo o destino desse dinheiro, né? Então, para mim, essa nova cidade que a gente quer voltar a viver, a gente tem que reinventar instrumentos de debate público sobre o orçamento. Então, o povo tem que saber, né? Então, por exemplo, agora, se eu sou deputado estadual, o povo tem que saber quanto está dando de isenção para uma empresa e quanto aquilo significaria de investimento na escola. Quantos empregos essa empresa gerou? Não é que a gente era uma luta nossa no governo Sartori, lembra disso, né? A gente lutava para que o governo abrisse, porque a gente não era contra aquilo, a gente só queria critérios que o povo pudesse saber. Como é que o governante decide isso? Se ele tem pouco dinheiro, como ele dizia que tinha, que tem que escolher entre uma universidade estadual e uma isenção para uma empresa, a gente precisa saber para decidir. A gente não pode decidir junto, se a gente quer mais educação ou mais isenção fiscal. Então, eu acho que a gente tem que tornar o orçamento mais transparente, mais objeto de participação pública, como nós fizemos aqui, num momento que também era difícil economicamente, que foi no início do governo Olívio. O Olívio assumiu como prefeito, meu Deus do céu, no auge da implementação da municipalização de políticas com a Constituição de 88, todo mundo era contra ele, né? Quem que apoiava? O governo federal apoiava, né? Collor, depois Fernando Henrique, nunca pegou uma boa nacionalmente. Nós nunca governamos aqui, na época do Lula, que o dinheiro vinha para o município para fazer obra, para desenvolver, sempre foi com penúria, com dificuldade de relação política, porque os governos sempre retalharam. O que tinha ali? Tinha, ó, meus companheiros, tem pouco. Aqui a gente vai usar em asfalto, em comunidade ou construção de uma escola nova? Um debate franco, aberto, o que faz, inclusive, que as pessoas participem mais. Né? Para mim, o pós-pandemia, Maynard, necessariamente tem que ser um momento de mais democracia. Esse, para mim, talvez seja o principal debate para a gente fazer sobre o pós-pandemia, né? Porque saídas autoritárias e de controle dos corpos, da circulação dos corpos, como a gente está vendo agora, são absolutamente perigosas. Então, se a gente vai imaginar, Maynard, vamos supor que a vacina chegue em 1 ano e meio, tá? Os cientistas dizem que são 2, mas vamos supor que chegue em 1 ano e meio. Até lá, os governos vão ter que decidir quem de nós pode sair na rua. Já pensou sobre isso que a gente está falando? Como que a gente pode sair na rua? Como que a gente pode brincar com os nossos filhos? A minha filha não vai na pracinha há 60 dias. Né? Então, são escolhas que não são as escolhas tradicionais dos governos. Nós não elegemos os governos para tutelar os nossos corpos, mas agora há necessidade dessa tutela para o bem coletivo. Se há necessidade disso, porque isso é tutela, né? Eu posso ou não posso sair, eu saio e saio como? Qual é a resposta para isso? Não é a gente contra isso, como a direita fascista vai. A direita fascista diz assim, eu me mando, eu faço o que eu quero. Não, amorzinho. Né? Existe um limite no tu te manda, que é o bem coletivo. É que essas pessoas não têm noção do coletivo, né? Elas são como aquilo que tu disse, Maynard. É a turma do te vira. Né? Não é sobre... Qual é a resposta? A resposta que a gente tem que exigir é de mais espaço para debate sobre isso. Te dou um exemplo. Lá atrás, quando o governador decidiu que Caxias ia reabrir o seu parque industrial, nós queremos, eu quero até que reabra para reconversão industrial, para produzir respirador, para produzir teste, para produzir o que o Brasil precisa. Mas ele ouviu só os empresários. E os trabalhadores? Estão protegidos? Ganharam EPI? Como estão as famílias dele quando eles voltam? Ou a gente vai, o dono das fábricas não está exposto, né? Então, assim, a decisão pública, ela tem que ser tomada cada vez mais ouvindo o conjunto da população. Libera, Porto Alegre, libera 147 mil pessoas para voltar ao trabalho. Tomara que dê certo, tá todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo, todo mundo nervoso. Agora, com quem ficam os filhos das mulheres que estão indo trabalhar? A decisão foi tomada ouvindo mulher, por acaso? Com certeza não. Porque se eu sou um empregador, tenho um empregado homem, uma empregada mulher, eu sei quem vai perder o emprego nessa aí, quem vai lá, né? Então, assim, é preciso mais democracia e um conceito, Maynard, de que o poder que está dado e é necessário que seja exercido pelos governos sobre a nossa vida é maior do que era. E por isso a resposta tem que ser mais democrática. Porque senão, olha o risco que corre. Vamos lá, imagina lockdown com governo autoritário. E sem assistência social.
ô Mainardi. Então, o povo está com fome. Sai para pedir na rua. Como a gente vê nas esquinas aqui em Porto Alegre, toda hora a gente distribuiu no meu instituto, Mainardi, 38 toneladas de alimentos, sozinhos, com apoio popular, né? Aí o povo sai para uma esquina para pedir. Tem lockdown. Como é que a polícia vai tratar ele? Vê bem, então a gente está falando de uma nova realidade, de mais controle sobre a nossa vida. Se o governo, se o Estado quer ter mais controle sobre a nossa vida, a gente tem que dizer, opa, eu quero mais democracia. Eu quero saber de onde sai essa ideia sobre esse novo tipo de controle que vocês estão exercendo. Eu quero saber se ela é provada cientificamente ou não. Eu quero saber qual a regra para definir que abre salão de beleza e não abre loja de carro, né? Ou sei lá. Por quê? Porque está todo mundo junto num novo barco, que é diferente do barco que a gente estava no verão passado. O microfone está desligado, Mainardi. Agora sim. Deixa eu te falar, tu estava falando ali, eu fiquei pensando. Eu acho que com tudo que nós vivemos, e as nossas experiências de governo, elas têm que ser analisadas sob o ponto de vista dos acertos e dos nossos erros. Eu acho que nós tivemos erros, evidentemente, que têm que ser consertados. A definição, por exemplo, a nível nacional, de quais os investimentos a serem feitos, tem que ser melhor trabalhado este tema. Mesmo que hoje são explorados politicamente como uma forma apenas de desgastar o PT e os governos Lula e Dilma. Mas nós temos que repensar isso. Eu penso que a partir de tudo isso, né, da corrupção no Brasil, que sempre existiu nos nossos governos, com o apoio, né, dos nossos parlamentares, certamente tu votaste favoravelmente, foram se criando um conjunto de normas que hoje regram, né, a questão da corrupção, modernizam esse sistema de penal, inclusive. Claro, foi utilizado politicamente, como a gente sabe, nos últimos tempos. E o Lula é a figura que pagou por isso. Mas, frente a isso, frente à importância dos gastos nos tempos atuais, e como tu disseste, para que a gente possa superar isso, a palavra-chave, superar como o principal desafio do futuro, os dilemas que teremos, a tua palavra é democracia. Eu diria assim, eu acho que nós temos 3 questões que são chaves. A transparência. Um governo de esquerda não pode ter nada a esconder. Quem tem algo para esconder é porque não pode contar. E se tiver que falar alguma coisa, vai ter que mentir. Por quê? Porque é feio, porque está fazendo errado. Então, transparência total na gestão pública, nada a esconder. 2, participação. Quanto maior a transparência e quanto maior a participação, menor a possibilidade de desvio e de corrupção, maior é o acerto na medida em que as pessoas participarem ativamente na definição daquilo que é mais importante para elas, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E o terceiro é a questão da qualidade dos gastos públicos. Para em que nós vamos investir, quanto isso significa, quanto isso custa, qual o retorno que este investimento vai dar. Olha o que uma pessoa faz hoje ao receber R$600 sem ter condições de ir trabalhar e tem que se virar com 600 pila. Esses R$600, eu conversei com uma pessoa e me relatou que é uma das coisas mais... tudo no papel, anotadinho, em que vai gastar, como é que vai gastar, como é que pode ser menos. De ver qual é o sabão mais barato para que com isso ele possa sobrar Entende? A qualidade do gasto. Transparência, participação e qualidade no gasto. Eu acho que essas são... Claro que tem muito mais, mas isso é uma coisa nova que eu imagino, que a gente
nova em termos, né? Mas eu diria assim, há uma exigência nova de que essas três questões têm que ser aplicadas por nós. Isso pode se chamar de democracia? Pode. Agora, nós precisamos fazer com que a cidade, que as pessoas despertem, portanto, e exerçam o seu direito. Pela internet, hoje é fácil tu acompanhar o gasto público, tu acompanhar as decisões e tu participar nessas decisões. Tu não precisa mais ir presencialmente nas assembleias do AP. Tu entra na internet e vai lá e opina. Tu pode opinar da cor da escola a qual o investimento mais importante que tu vai fazer. Se é na ajuda às pessoas mais pobres, se é para saneamento básico e assim por diante. Enfim, estou falando demais, eu não quero me alongar, porque aqui quem tem que falar bastante é tu. Então, eu quero te dizer assim que eu acho que nós teremos um enorme desafio mesmo pela frente, que é nós encarar isso. E agora eu te pergunto, Manu, essa situação aí da nacional, né? O que tu acha aí que tem que ser feito, né? De um lado eu vejo assim, alguns sustentando fora Bolsonaro, e já, olha, tem que ter eleições para restabelecer relações no Brasil, religar este país, ter legitimidade, porque esse governo ganhou pela mentira, isso foi uma fraude. Bom, mas outros dizem o seguinte, não, vamos tirar esse camarada aí que está lá e vai assumir o vice. E aí é um movimento que certamente a direita pode fazer. O centrão, na hora que se desgrudar do Bolsonaro. Acho que nós da esquerda estamos sem força para conduzir um processo, embora não há mobilização. Embora as mobilizações elas surjam quando a gente menos espera, né? Elas começam a acontecer e criam a sua própria dinâmica. Mas, enfim, como é que tu acha aí que nós temos que nos posicionar frente a esse caos de gestão e de insanidade, eu diria assim, desse homem que está presidindo o país? Olha, Maynard, eu tenho falado bastante isso, eu várias vezes me pergunto o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusão, porque a gente está vivendo uma espécie de realismo fantástico, né? Quando a gente acha que não pode ser pior, vem sempre algo pior, algo mais sórdido. E eu me esforço muito para lembrar sempre, eu tenho quase como um mantra, uma frase que eu li em algum lugar ano passado, que dizia que parece uma loucura, mas é um projeto político, né? Eu acho que o nosso primeiro esforço é saber que esse é o projeto político. Né, é o projeto político que tem a morte do Brasil enquanto nação e do povo brasileiro como centro. Né? O Bolsonaro é um príncipe regente, ele não rege mais os interesses da nação, a partir daqui, ele rege os interesses de quem nos domina, e ele está absolutamente conectado, né? Quase como se tivessem colocado um chipzinho nele aqui, porque ele não sabe nem o que ele fala mais, ao presidente dos Estados Unidos. Então não existe mais interesse nacional. Né? Existe destruição da nação. E sempre existiu, ele sempre pregou esse amor dele ao Brasil, e sempre foi um amor falso, né? Se agarra na bandeira e diz a minha bandeira não vai ser vermelha porque nega os partidos, e quando nega os partidos, nega a democracia. Mas ele sempre se agarrou à bandeira e sempre odiou o povo, e não existe nação sem povo, não existe Brasil sem povo brasileiro. E aí, o que é? Quando eu falo liquidar o Brasil, é liquidar o Brasil e liquidar junto o nosso povo. Esse liquidacionismo, digamos assim, se manifestou lá atrás, não com ele ainda na presidência, mas na reforma trabalhista, que faz com que a maior parte do povo brasileiro vive em situação análoga ao trabalho escravo, se manifestou com a reforma da Previdência e se manifesta agora com absoluto descaso com relação à pandemia. Ontem nós tivemos 881 mortos, Maynard, né? É uma coisa impressionante o número, e é mais impressionante ainda que não tem respiradores, que não tem testes, e que não tem sequer solidariedade, porque para a solidariedade humana e para as ações de isolamento social, não há necessidade de ter o recurso para pedir ou a China mandar, né? Há exclusivamente o esforço, a ação governamental e o esforço do exemplo, né? O esforço do exemplo. Então, assim, primeiro eu acho que nós vivemos um projeto de morte, né? Ele sempre falou sobre isso.
Ele sempre defendeu a tortura, ele sempre defendeu a execução. Ele disse mesmo, num dado momento, que tinha morrido pouca gente, que tinha que ter matado uns 30 mil. Eu acho que ele está tentando chegar agora aos 30 mil. Quem tem esse? Claro, ele tem armado... Quem tem esse símbolo? Tu imagina, Maynard, eu falei já várias vezes isso, e eu não canso de repetir. Na segunda, eu acordei achando que eu tinha sonhado com o filho do Bolsonaro. Falei, que sonho mais louco. Eu sonhei que ele estava disparando uma metralhadora no negócio de bebê. Porque às vezes no sonho junta, né? Umas coisas nada a ver, assim. A gente está viajando num lugar com uma pessoa que jamais ia estar naquele lugar, né? Não tem sonho, é uma coisa assim, né? A gente encontra, assim, viajo para o Egito, aí eu tô lá no Egito, aí encontro um cara que a tua amiga da primeira série, o sonho é assim, eu falei, que será que eu botei os filhos do Bolsonaro com o negócio de bebê? Era verdade, o cara deu um tiro no negócio de bebê, entendeu? Eu tinha visto de noite antes de dormir, e aquilo entrou, eu achei que era fantasia na minha cabeça, porque é tão sórdido, né, é tão doente, que a gente acha que aquilo ali faz parte do campo da fantasia, mas essa é a realidade do Brasil. Por isso que eu acho, Maynard, que a gente tem que jogar em três frentes, né? Primeiro, a mais importante, a gente tem que ser os agentes de salvar a vida dos brasileiros, porque o governo federal não fará nada para isso. Então, qualquer frente que a gente possa jogar, que a gente ajude a salvar a vida, tem que ser a nossa frente. Isso significa as ações de solidariedade. Agora eu estava falando contigo, chegou a mensagem, nós chegamos a 40 toneladas de alimento. São 40 carros populares em peso, para que as pessoas entendam. Por quê? Porque a fome tem pressa, e se os governos, aí no plural, são ausentes na assistência social, estar com o povo, coletando alimento, tentando criar rede de solidariedade, é nossa obrigação militante, obrigação humanitária, obrigação desses que não são como aquilo que tu disseste, os que acham te vira, né? Segunda frente de atuação, nós precisamos construir ações judiciais e políticas que barrem as ações desse governo. Eu te dou um exemplo que não tem a ver diretamente com a pandemia, mas que tem a manutenção do Enem. Que insanidade é essa de tentar fazer de conta que está tudo normal, ampliando o fosso da desigualdade educacional no país entre os que têm computador e internet e os que não têm? É uma loucura, né? Então, a gente tem que, se ali é o espaço da luta, barrar, judicializar, como tem sido, tem que ser, porque é o que a conjuntura está nos impondo. Né? Como é que a gente vai derrotar esse cara, Maynard, de fazer cancelar o Enem, se para ele manter o Enem é nos derrotar? Olha que louco! A matemática dele não é o bem do povo e o mal do povo. Se a esquerda e a oposição estão defendendo para adiar o Enem, eu não posso, porque se eu adio, parece que eu perdi para eles. Não, a oposição existe também para isso. Na democracia, a gente existe para ser a mosca, o grilo falante, né? E ajudar o governo. Se o governo cancelar o Enem, a gente vai estar ajudando o governo. Porque o objetivo do governo não é se manter no poder, é melhorar a vida do povo. Olha que louco, né? E ele esqueceu disso. Então, assim, acho que a gente tem que agir em todas as frentes. Isso significa que os governadores, a maior parte deles tem feito, mas é extraordinário, né? Porque é um gesto de resistência concreto. O cara libera, eles vão lá e dizem, não, aqui no meu estado não vai acontecer isso, né? Por quê? Porque a gente está falando de vida, salvar vida, né? Um governador, pega o caso dos governadores que subestimaram, aliados a ele, a crise, né? Como foi Santa Catarina, quando voltou a liberar o comércio, ou como é o governador do Amazonas, que é do PSL, né? Ou ver o que é o impacto do fim do Mais Médicos na região amazônica. Muito do caos lá tem a ver com a ausência de profissionais que estavam lá, que foram retirados por causa da visão ideológica dele. Então, assim, acho que esse é um segundo lugar. E terceiro é aglutinar força na sociedade para construir um novo pacto político, né? Então, é óbvio que todos nós aqui defendemos o fora Bolsonaro, defendemos o impeachment, sabemos que ele cometeu crimes de responsabilidade variados. A fita que está com o Celso de Mello deve comprovar uns quantos, né? Uns quantos crimes relacionados a ele, né? De todos os tipos, porque ali não é só crime na administração pública, ali tem crime de bandidagem, de relação com milícia, de relação com o assassinato da Marielle, coisa que é outro nível, como diz o povo, né? Mas, enfim, agora a gente precisa dialogar com a sociedade sobre isso, porque o novo pacto político não sai de dentro da cabeça de uma minoria, tem que sair de dentro de uma maioria, né, Maynard? Nós não temos voto no Congresso para isso ainda. Nós não temos maioria na sociedade para isso ainda. Então, eu acho que o nosso trabalho enquanto a gente mantém o foco no que é central, e o que é central é salvar vidas, é mostrar para a população que é muito mais difícil salvar vidas com o Bolsonaro nos governando. É quase impossível, porque ele é o agente da morte, né? Ele é o responsável por a gente estar enfrentando o vírus com tanta dificuldade, né? O vírus matou muito no mundo inteiro, mas matou muito mais nos países que negaram a existência dele.
como foi os Estados Unidos, como foi a Itália, né, que tem governos muito parecidos com o governo de Jair Bolsonaro, como foi, inclusive, o Reino Unido, né? E a gente tem aí essa situação também, Maynard, que eu acho que é importante que a gente fale, que é a ausência total de exemplo, sabe? Eu acho que a política, ela é a disputa das nossas ideias, mas o agente público, eu e tu, o Olívio, né? O agente público, ele é também um exemplo que ele dá sobre aquilo que ele defende, né? Quando as pessoas falam do Olívio, Maynard, elas falam de muitas coisas, podem falar da UERGS, podem falar de OP, podem falar de muitas coisas, Carris, muitas coisas concretas que ele fez, mas nunca falam das coisas concretas como falam do exemplo. Então, assim, se eu vou conversar com a comunidade artística da cultura de Porto Alegre, eles sempre vão falar, o cara que mais vai ao teatro é o Olívio. Isso é um exemplo, né? Sobre frequentar o teatro, sobre valorizar a cultura local, sobre respeitar quem produz cultura, né? Não é, nenhum discurso tem o peso que tem ele e a dona Judite entrando no teatro para assistir um espetáculo. Sempre falam do Olívio que usa transporte público, né? Por quê? Porque isso não é uma demagogia dele, ele sempre usou, e agora ele pedala também. Eu estou falando isso para a gente entender o impacto que tem o exemplo negativo do presidente na nossa juventude, nas nossas crianças. Hoje eu conversava de manhã com o deputado Túlio Gadelha, e ele dizia, não usar máscara passou a ser visto como um gesto militante. Olha que horror. Olha que horror, Maynard. Que loucura. É uma loucura. Então, assim, acho que a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Sobre o presidente, ele pode ter opinião política que a gente concorde ou que a gente discorde, mas num momento como esse, ele é a principal referência do país. A gente pode se esforçar muito, a gente se esforça muito, mas ele ganhou a eleição, né? Imagina, mas ele não usa nada dele para falar uma mensagem de conforto ou de ensinamento ao povo. A gente está vivendo um momento de transição, Maynard. Hoje veio aqui a Gabi, que conhece bem, que trabalhou comigo na Assembleia. A Gabi está grávida, tu sabia? Não. Barrigão. Parabéns, parabéns. Veio aqui me entregar um presente para ela. Laura. Veio me entregar umas coisas, a Gabi cozinha, veio me trazer coisas que ela fez em casa de máscara. E eu ali vendo a minha melhor amiga de longe, com aquele barrigão sem poder dar um abraço. Então a gente está vivendo um período de readaptação cultural. Já viu alguma vez falar sobre isso? Não, ao contrário. Eu tenho uma curiosidade para saber o que vai acontecer com o Bolsonaro mais adiante, pelo seguinte, ó. Não tem curva nesse momento, tem linha ascendente, não é isso? Ó, vê aqui, eu estou aqui, ó, linha ascendente. Nós estamos, cada dia cresce mais o número de casos e de óbitos. Vai ter um determinado momento em que começa a cair o número de casos diários e de óbitos diários. Aí a curva, é ali que faz a curva, sobe, ascendente, vai começar, estabiliza e começa a cair. Qual será o número diário? Não, imagina, nem se sabe, a gente não tem ideia do que poderá ocorrer. Se, por um lado, tem os que sustentam as políticas de isolamento, de cuidados, para que o vírus não se propague e para que a gente estanque e faça até que, enfim, a curva, por outro, tem os que propugnam pela circulação do vírus, negando a ciência, as evidências, aqui, ali, acolá, de que tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que se ser solidário. Quer dizer, o que vai acontecer? Porque tu viu o presidente da Inglaterra e dos Estados Unidos, e o próprio presidente do México, chegou um momento que eles disseram, para aí só um pouquinho, eu estou errado. Eles se curvaram às evidências e mudaram de opinião. Esse idiota não vai, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu estou até curioso, meu Deus, onde é que fomos, onde é que nós vamos nos meter? Mas, enfim, Manu, 53 minutos e 42 segundos. Nós combinamos 1 hora e temos mais 7 minutinhos. Eu quero só mais uma questão que eu quero que tu fale um pouquinho aí no final. É sobre aquilo que tu sofreste muito na campanha eleitoral, das chamadas fake news. Eu estou dizendo assim, nós vivemos a era da mentira. Eu sempre tive muito cuidado em não falar coisas que depois eu não pudesse provar que fosse verdade. Eu lembro que eu era vereador, fui 10 anos vereador aqui em Bagé, me elegi com 21 anos,
Me elegi mais novo que tu, hein? Mais novo. Tu te elegeste com quantos? 22. Eu fui com 21. Então, aí qual era o cuidado que eu tinha, né? Era para que aquilo que eu falasse fosse verdade. Eu tinha um medo de ser desmoralizado na tribuna por vereadores super competentes, aprendi muito, com os vereadores de direita, né? Vários aqui em Bagé, e que sempre tive uma relação de amizade, inclusive, com eles, mas aprendi muito. E nesse tempo todo, assim, eu fui candidato a prefeito todas essas vezes, e tal, eu dizia, se eu tiver que ganhar as eleições contando uma história mentirosa, prometendo aquilo que eu sei que não vou poder fazer, eu prefiro perder. E perdi a eleição exatamente porque nunca exagerei. E quando ganhei, me reelegi, tranquilo, com 65% dos votos, porque eu correspondi àquilo que eu disse. Então, eu acho que nós vivemos a era da mentira, mas nós temos que falar a verdade e denunciar sempre a mentira. Aliás, tem uma máxima, Manu, que eu acho interessante, a máxima de Jesus Cristo, que eu acho uma das construções, digamos assim, enunciados mais interessantes para que todos nós pudéssemos seguir. Quando ele diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu tenho dito é o seguinte, quem anda pelo caminho não vai sofrer interrupções, não vai encontrar pedras, espinhos. O caminho pode ser mais longo, mas ele é por onde se anda na legalidade, ok? Não vai pelo atalho. A verdade é revolucionária. A verdade é transformadora. A verdade, quem está com ela, não anda de cabeça baixa e nem deixa de olhar nos olhos das pessoas. A verdade nunca te trai. E tu nunca precisarás inventar uma outra história para cobrir a primeira mentira que tu pronunciaste. Use a verdade. Terceiro, a vida, quando ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é pelo qual lutamos. É por isso que nós estamos aqui, dizendo que nada pode ser mais importante do que a vida. A vida, e a igreja diz mais, vida e abundância. Então, o caminho, a verdade e a vida. Tu sofreste como ninguém por ser de esquerda, por ser de um partido que é denominado Partido Comunista do Brasil, por ser mulher, principalmente, por seres mulher, guerreira, feminista, lutadora, posicionada, não babaca, né? Porque tem muita mulher na política, mas com todo respeito, mas posições machistas, conservadoras, né? Aí é fácil fazer política. Difícil é ser coerente com as suas ideias e com uma visão humanitária da sociedade, como tu representa. Mas tu sofreste como ninguém na última campanha, esta que roubaram do povo brasileiro o direito à verdade, esses fascistas comandados por esse idiota e seus filhos, as consequências desta mentira que hoje se denomina fake news. Me conta assim, qual é o sentimento e de impotência que inclusive tu deve ter sentido quando tu ouvia assim de tudo, as coisas mais absurdas circulando, as pessoas em casa, a senhora, a vovó, que vai na igreja com todo, disse, olha aqui, que coisa, olha isso aqui, meu Deus, até ia votar. Viraram a eleição no fim de semana, mano. Eu acho assim que o mais... Me conta, qual é o sentimento, por favor? Para mim, o mais triste durante um período muito longo, né, Maynard, foi o fato de ser uma luta muito solitária. A gente era atacado e as pessoas achavam que aquilo era pessoal, não entendiam que aquilo fazia parte de uma grande disputa de poder, né, de uma disputa ideológica, que aquilo era estrutural e não superficial. Eu me lembro, tenho falado bastante sobre isso, tenho pensado muito, porque o início disso eu estava na Assembleia. Tu lembra que eu subia grávida, não grávida, falando muito, olha, o ódio das redes vai para as ruas. A gente tinha ali um deputado que se fazia de conta que era liberal, né, mas que não consegue agora desgrudar do governo Bolsonaro, porque foi eleito
né, com base nisso, só é deputado federal porque batia nas pessoas na rua, humilhava, tentava gritar, né, é autor dessa política de ódio. Aliás, montou até um teatro quando eu estava com a barriga grávida e saiu lamentando que eu não tinha perdido a minha filha. Esse é o tipo de gente que nos governa. E era algo muito solitário. Eu acho que agora a turma começou a saber que existe. Está muito longe de entender, né, Maynard, o que provoca. E eu, para mim, assim, eu transformei isso numa missão de vida. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas compreenderem o peso da distribuição de fake news na vida das outras pessoas, né? Não é possível, as pessoas, elas acreditam, elas vão incorporando como verdade. Eu me lembro um dia que eu sentei com o governador Eduardo Leite, logo depois ele fez aquele giro na Assembleia, lembra? E aí ele estava falando sobre alguém da família dele, não lembro o caso quem era, e a pessoa disse assim, é uma pena que ela tenha mentido que é cristã. Eu falei, Eduardo, onde tu estudou? Lá no São José. Eu falei, eu estudei no Joana d'Arc, e minhas irmãs estudavam no São José. Tu conhece minha família, entendeu? Eu sou da mesma região, meu pai mora em Pelotas. Como é que ela acreditou nisso? Entendeu? Como é que essa pessoa na tua família acreditou? Então, quer dizer, nós não estamos falando de gente não esclarecida, né? A gente está falando de gente que estudou com o filho, estudou comigo na escola das freiras, né? Que frequenta os mesmos ambientes. Então, assim, né? Da onde pode? Né? Em que momento isso vira algo tão simples das pessoas irem incorporando nas suas cabeças sem crítica? Então eu acho, Maynard, que de um lado a gente tem muitas ações para fazer, né? Tá aí um dos medos do Bolsonaro, o gabinete do ódio. Eu sempre falo, a gente tem que saber que o gabinete do ódio é estruturado nacionalmente, mas tem seus braços nos estados e municípios, com gabinetes de deputados estaduais e federais, que são os bunkers da distribuição da mentira nos estados e nos municípios. Não tem só, viu, ontem, por exemplo, ele foi banido, né, uma postagem dele no Instagram e do Twitter por ser falsa, era um conteúdo de um deputado estadual do Ceará, que foi eleito, que nem o nosso amiguinho daqui foi, distribuindo mentira e agredindo gente. Então, assim, a investigação ela tinha que ser de cima para baixo, para pegar, caçar e prender esses bandidos mentirosos que se revestem da imunidade parlamentar para caluniar e mentir. Porque a imunidade não está aí para proteger bandido, né, Maynard? Está aí para proteger o nosso direito de expressar a opinião contra os governos sem ser punido, para poder investigar governos e governantes, não para caluniar e mentir. Agora, tanto que o Bolsonaro já foi condenado por crime comum numa dessas, né? Que usava a imunidade para se proteger disso. Então, de um lado, a gente tem que seguir investigando, punindo, né? Responsabilizando, entendendo quem financia, porque tem muito dinheiro e esse dinheiro é sujo se não está declarado, né? Financiando isso. E de outro lado, conscientizando, educando, fazendo as pessoas perceberem que esse mal distribuído traz consequências, e consequências que são drásticas para a vida das pessoas. Muito bem, te agradeço enormemente. 1h01 e 2 minutos, agora está fechando. Foi excelente o bate-papo, Manu. E que bom, de repente fizemos outro mais adiante. Adorei. Te chamo para o meu, muito bom agora eu conversar montei contigo. Um café com notícias, te chamo para comentar as notícias comigo. Então tá, combinado. Tá bom, querido? Tá bom. Um beijo para ti, um beijo para Laura. Beijo, fiquem bem. Um grande abraço para todos os amigos, amigas que estiveram conosco nesta manhã friorenta aqui em nosso estado. Beijão para todos. Beijo, gente. Beijo.